Graça e paz, meu amado e minha amada, tudo bem com você? Espero que sim. Vindo aqui mais uma vez para poder entregar uma palavra, uma mensagem vinda do Espírito Santo, vinda de Deus através do Espírito Santo para a sua vida. Desde já eu oro para que você tenha muita prosperidade, muita bênção, muita paz, muita saúde nesse final de semana, nesse dia, nesse mês, nesse ano, que Deus seja contigo, em nome de Jesus, amém? Eu fico maravilhado com as experiências que eu tenho com o Espírito Santo, a partir do momento que eu resolvi entregar minha vida para Ele, e cada uma mais top que a outra, cada experiência mais assim, cada vez que eu tenho uma experiência eu fico assim, extasiado, é algo sensacional, e eu indico a você, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, a melhor coisa que você pode fazer. Não entregou ainda? Entrega, porque o simples, as pequenas coisas com Deus, elas se tornam extraordinárias. Se você acha que se você já viveu algo extraordinário na sua vida sem Deus, você está equivocado, totalmente equivocado. Então, assim, o que eu vou contar para vocês aqui, essa mensagem que eu vou contar para vocês foi através de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo em relação a coisas da minha vida, né? Quem não tem promessas de Deus, aquele que realmente se entrega para Jesus e vive, né, espiritualmente, a gente sabe que a Bíblia é cheia de promessas, né? Deus é Deus de promessas e Deus é fiel para cumprir as promessas. E quem que não tem, né, promessas vindas de Deus? Eu creio que todo mundo, né? Aquele que já recebeu todas pode ter certeza que virão outras, né? Porque Deus, Ele promete a nossa vida inteira, Ele nos promete, né? E Ele cumpre as suas promessas. E eu tenho, né? Eu tenho uma promessa assim, com Deus, e que ainda não foi cumprida, não aconteceu na minha vida essa promessa, né? E assim, é algo, nós somos carne, nós somos seres humanos, e a gente tem a tendência de dar aquela derrapada, né? Não tem como falar que não. A gente realmente tem a tendência de dar uma esfriada na fé, enfim. E eu vou, antes de falar para vocês, eu vou citar a palavra, que foi a palavra que eu recebi do Espírito Santo quando eu estava nos meus afazeres aqui em casa, e eu estava fazendo as minhas coisas aqui. O Espírito Santo veio comigo, veio e falou comigo poderosamente em cima dessa palavra. A palavra, ela está... eu vou dar um tema. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: as circunstâncias atrasam as nossas bênçãos. As circunstâncias atrasam as nossas bênçãos. E a palavra, ela está no livro de Daniel, capítulo 10, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias. Então aqui, um contexto rápido sobre essa passagem de Daniel. Por que disso? Daniel ele viveu praticamente a sua vida inteira na Babilônia, quando o povo de Israel foi escravizado pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E ali todos os profetas, eles diziam, né, que eles profetizaram que o povo de Israel ficaria escravo durante um período na Babilônia. E Daniel viveu esse momento todo, né? Daniel esteve ali. E já tinha passado o governo do rei Nabucodonosor da Babilônia, e ali quem já estava reinando na Babilônia nessa época era o rei Dário, ou Dario. É isso, né?
se eu não estiver equivocado, é o rei Dário. O rei da Pérsia, que a Pérsia tinha conquistado a Babilônia, enfim, o rei Dário da Pérsia já reinava. E o tempo para que o povo de Israel fosse liberto do cativeiro da Babilônia já tinha se passado. Então, assim, Daniel estava tentando entender o que estava acontecendo, por que a profecia não tinha se concluído ainda, né? O porquê que a promessa não tinha se concluído ainda, porque Deus disse, irmão, se eu não me engano, que Deus disse que a Israel ficaria escravo por 70 anos, se eu não estiver equivocado, tá? Me perdoem a minha ignorância aí, em relação a esses detalhezinhos aí, mas acredito que é isso, 70 anos que o povo ficaria escravo na Babilônia. E já tinha passado esse tempo e Daniel não via, né, acontecer aquilo, o povo se libertar, enfim. E Daniel passou a tentar entender o que estava acontecendo. E Daniel começou a orar, né? Daniel fez o jejum dele, Daniel começou a orar. E aí acontece essa passagem em que o anjo desce e fala todas essas coisas para Daniel. E aí que eu falo, é a verdadeira personificação de uma batalha espiritual, né? O que aconteceu quando o anjo veio para Daniel para responder a questão dele, a dúvida dele, aconteceu uma batalha espiritual, né? Onde o príncipe da Pérsia, né? Aquele príncipe que estava ali regendo sobre o rei Dário da Pérsia, o príncipe que eu falo aqui são príncipes nas regiões celestiais, né? Príncipe nas regiões espirituais, são demônios, né? E ele veio e tentou ali e começou a ter um embate, uma batalha contra o anjo. Então, tanto que o anjo precisou pedir ajuda, né, a Gabriel, deixa eu ver aqui. Miguel, né? Miguel veio, o arcanjo Miguel veio e ajudou. Aí é a questão de uma batalha espiritual que aconteceu. E eu vou falar o que aconteceu comigo. Então eu estava debaixo de uma promessa, Deus me deu uma promessa. Só que essa promessa, enquanto ela não chega, a gente fica ali, tem momentos de fraqueza. E eu vivi há um tempo atrás, um mês e pouquinho atrás, uma verdadeira batalha espiritual. Hoje eu sei que eu estava debaixo de uma batalha espiritual. Eu estava a ponto de desistir da minha promessa. Por quê? Porque eu comecei a dar atenção ao príncipe da Pérsia. Ou seja, eu comecei a olhar as circunstâncias. Não estava acontecendo, não vinha acontecendo. 1 ano e meio praticamente da promessa. Eu estou 1 ano e meio debaixo de uma promessa. E essa promessa não acontecia e a gente fica, e eu comecei a olhar as circunstâncias, o que estava acontecendo ao redor, e as circunstâncias, elas não estavam me favorecendo, elas não estavam favorecendo ao cumprimento da promessa. E aí eu comecei a querer desistir, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a pedir para Deus, me mostra, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um sinal, e vai daqui, vai dali. Foi quando o Espírito Santo me ministrou o coração com essa passagem, essa mensagem. E qual que é a mensagem principal disso tudo? Você que tem uma promessa de Deus na sua vida, que Deus falou com você de alguma maneira, através de sonho, através de visões, através de um profeta ou através da própria palavra, e você tem uma promessa e essa promessa não se concretizou ainda, irmão, minha irmã, foca no Deus da promessa. E aí eu vou colocar algumas coisas que eu anotei aqui, eu vou abaixar a cabeça para ler, para você entender o que foi ministrado no meu coração. Então a primeira mensagem, o primeiro ensinamento que eu tive: quando oramos a Deus, colocando a Ele os desejos do nosso coração, devemos fazer isso em verdade, descansando no Senhor, tendo a certeza que no tempo oportuno, ou seja, o tempo de Deus, tudo nos será entregue como bênção. Então, a gente tem que entender que Deus tem um tempo para tudo, para tudo. E se a gente entregou a nossa vida para Ele, a gente orou pedindo alguma coisa e Ele respondeu que aquilo vai se concretizar na nossa vida,
descansa, entrega e deixa que o tempo de Deus é perfeito, porque Deus ele não pega atalho. Para você receber uma bênção, para você receber a promessa, para que a promessa seja concretizada na sua vida, Deus precisa preparar você para a promessa, e Ele não vai buscar atalho. Você tem que viver o processo, todo o processo, para que aquela bênção, aquilo que você pediu, aquilo que Deus prometeu, você consiga receber e reter para você. Porque se você não estiver preparado para aquilo, você vai deixar com que aquilo escorra pelas suas mãos. Amém? O primeiro ensinamento que eu recebi disso. Então, confia no Senhor, espera o tempo dele, descansa nele. Segunda, mas se por acaso ficarmos agarrados às circunstâncias, ao que acontece à nossa volta, sob a perspectiva dos nossos olhos carnais, e é isso que Satanás quer da gente, que a gente comece a olhar com os olhos carnais sobre as nossas circunstâncias. E se a gente começar a ficar atento à circunstância, dançou. Com toda a certeza estaremos retardando a nossa bênção. Então, retardando como assim? Mas Deus não tem um tempo oportuno para tudo? Tem. Por que retardando então? Porque se você começar a focar naquilo que Deus tem para sua vida e focar, a gente não vai estar vivendo naturalmente, a gente vai estar vivendo em função daquilo. Então a gente vai estar prestando muita atenção naquilo, e aquilo vai acabar que, porque a gente está muito focado, aquilo não acontece, a gente acha que está demorando. Quando não, a gente tem que descansar no Senhor, viver a nossa vida, que de repente a nossa bênção acontece, a nossa promessa se cumpre. Mas por que esse de repente? Porque a gente está vivendo sem se preocupar com aquilo, né? Sem se preocupar com aquilo. Foca no Deus que prometeu. Foca em servir o Deus que prometeu. Foca em fazer aquilo que Ele quer para a tua vida. Foca em falar do amor dEle para o próximo. Foca em servir o seu próximo. Foca no Deus da promessa. Não foca na promessa. Porque se você focar no Deus da promessa, a promessa vai acontecer na sua vida no estalar de dedos. Agora, se você focar na promessa e esquecer do Deus da promessa, o príncipe da Pérsia vem e ele dá uma segurada na tua promessa, na tua bênção. E aí o que era de repente vai parecer que está atrasado. Entendeu? Beleza? E aí eu termino dizendo assim: orou pedindo ao Senhor, entregou com fé a Ele, então descansa que o mais Ele fará. Então, tem uma promessa? Orou para que essa promessa se realize na sua vida? Entregou para Deus? Meu irmão, minha irmã, meu lindão, minha lindona, descansa no Senhor. Você colocou nas mãos daquele que tem o poder para fazer. Não tenta fazer com as suas próprias mãos. Não fica prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. Não, vive sua vida dedicada a Deus. Se entrega para Ele. Faz o que Ele quer da tua vida. Que as suas bênçãos vão chegar no tempo de Deus, que é perfeito. E lembra disso aí, medita nisso. Se a sua promessa ainda não chegou, é porque você está sendo preparado para receber a sua promessa, para que você não venha perdê-la, para que você consiga reter aquilo para a tua vida. Amém? O tempo de Deus é perfeito. Não deixa com que as circunstâncias façam com que o príncipe da Pérsia atrase a sua bênção. Amém? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha me feito entendido, né? E assim, o tempo de Deus é perfeito, né? Descansa no Senhor, que o mais Ele fará. Amém? Que Deus abençoe você, tua família, tua parentela, teu próximo, tua vida. Em nome de Jesus, beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.